Olá, pessoal. Eu queria falar um pouco de aromaterapia e meditação. Eu andei lendo algumas coisas um pouco a mais, até para trazer algumas coisas para vocês aqui na live, né? E aí eu fui buscar um livro mais antigo, que eu tinha muito tempo, que eu até fui buscar para passar a referência bibliográfica para vocês, mas não tem mais. Então ele é dito, né, um prefácio pelo Deepak Chopra, tá? E já há uns 20 anos atrás ele falava sobre mindfulness e formas de meditação. E aí eu fui ver, né, quais são as formas de meditação, porque eu vi um filme muito bom há alguns anos atrás, de Vipassana. E o Vipassana é uma técnica e até tem, eu não me lembro exatamente o nome, mas é um tipo de meditação e esse tipo, Vipassana, eles fizeram um documentário em uma penitenciária de alta periculosidade nos Estados Unidos e eles implementaram essa técnica que são 21 dias, tá? Depois vocês vão buscar. E basicamente é um silêncio absoluto de 21 dias e você ir buscar o autoconhecimento. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa se conectar, a gente precisa voltar para o nosso centro. E nessa loucura do dia a dia, a gente esquece de botar o pé no chão, tá no aqui, no agora, e meditar com tudo. Meditar quando a gente cozinha, meditar quando a gente trabalha, meditar pelo menos 2 vezes por dia, se a gente consegue, ou uma vez, sentar num lugar muito confortável, colocar a sua mente no aqui e no agora. E aí existem várias técnicas, né? Existe meditação transcendental, existe a Zazen, existe a Vipassana e vários outros tipos, né? Mas eu acho que o legal é a gente encontrar de volta a conexão com o nosso ser, com o nosso sagrado, com o nosso Deus interior e com quem nós somos, o nosso objetivo. E a gente tem aromaterapia hoje de uma forma, com uma alta tecnologia que as plantas trazem, né? Que são os óleos essenciais, na sua essência natural para a sua sobrevivência dentro do ecossistema, tanto para atrair insetos e ser polinizada, quanto afastar insetos e micro-organismos. E eu acho que é uma forma da gente trazer de novo essa forma da gente se reconectar, da gente encontrar o nosso sentido, o nosso centro. Conversar com o nosso ego e deixar esse ego embora. Da gente observar os nossos pensamentos e deixarem eles virem e irem. E aí eu fui ver, né, de que forma se indica óleos e que tem muito a ver com o que a gente estuda na química, mas que são formas que os zen budistas, que os shintoístas, que os japoneses, lá na antiguidade com seus incensos, né, com as suas madeiras, traziam e que hoje a gente sabe que incenso, ele tem um tempo, a fumaça fazia a conexão perfumo, né, por fumaça com os deuses. Mas eu acho que os óleos essenciais, eles podem auxiliar muito a gente. Seja a técnica que você escolher, seja a forma que você escolher, simplesmente você se reconectar. Então eu sempre, quando eu dava aulas presenciais, né, eu sempre falava para a gente tentar sentar, mesmo que numa cadeira, mas de forma bastante confortável, a gente achar os nossos isquios, porque aí a gente vai ter uma postura. E eu sempre brincava, né, que a gente deveria sentir como se a gente estivesse sendo puxada aqui por um fio e, na verdade, manter a coluna ereta, aqui essa parte contraída e a gente poder ter postura. Quando a gente respirasse, a respiração como de um bebê. Então, inalar. E depois exalar, trazendo o abdômen como se a gente fosse colar o nosso umbigo, a nossa parte da frente lá na coluna.
E eu sempre falava para a gente pensar que a gente usa brincos enormes, e quando respira, não é para respirar assim, que na ponta desses brincos eles teriam venenos e que a gente não poderia fazer assim. E existem óleos que vão nos transportar pela nossa memória emocional, como os óleos cítricos, que na psicofarmacologia eles vão trabalhar modulando os receptores GABA, então aumentando essa disposição para nós nos tornarmos mais tranquilos e tirar, né, essa coisa, porque a gente sempre vai ter um bando de macacos pulando de galho em galho, mas a gente simplesmente observá-los pulando e a gente não se ater a cada pulo, a cada pensamento que venha no momento em que a gente consiga meditar. E eu lembro, eu tive um grande professor, né, que todo dia a gente fazia yoga às 5 da manhã e a gente ficava numa posição mais ativa, né, ele atrás de mim, e que necessariamente eu não precisaria estar com os olhos fechados. Felipe Amorim, eu lembro muito dele. Ele, acredito que ele dá aula ainda no Yoga Flow, um grande professor de yoga contemporâneo, né? E durante quase 2 anos, eu me lembro que eu consegui manter a minha mente muito tranquila. Eu lembro que de vez em quando ele vinha e dava uns tapas para ver se realmente eu conseguia estar desligada. Então vamos lembrar assim, ó, ficar numa posição ereta, sentar nos isquios, tentar ficar numa posição confortável. Existe aqueles cubos que a gente pode sentar, então você fica numa posição melhor, né, com as pernas dobradas. Tem pessoas que vão buscar de outra forma, mas tentar manter essa postura mais ereta, tentar não respirar assim, tentar respirar como um bebê, lembrar como um bebê, ele inala e exala, e tentar trazer os nossos pensamentos como meditação ou como contemplação para determinadas formas que nós queremos a tranquilidade, ficar prestando atenção na nossa respiração, né? Existem meditações que nós podemos fazer com mantras, então podem ser palavras belas, curtas, né? Ou pode ser o som do Om, ou podem ser algumas palavras sonoras, né? Amém. A forma que vocês acharem, utilizando os óleos essenciais. O olíbano é maravilhoso, e aí ele tem muito do pineno, que nos ajuda muito a tratar um foco, né? O sândalo, com aquele aroma maravilhoso, pode ser o sândalo Missori ou o sândalo Amyris, né? O sândalo Missori, ele vai ter o santalol, o sândalo Amyris são outros constituintes, mas lembrando do aroma, que todos eles podem trazer tranquilidade. A lavanda, se vocês quiserem, é um óleo maravilhoso. E tentar estar centrado, tentar aquietar a mente para nós podermos respirar com tranquilidade, trazer relaxamento para a nossa vida. Que essa tranquilidade nos propicie de mantermos a mente calma, de podermos trazer a emoção num grau, numa vibração aonde essas emoções do dia a dia nós possamos ter a calma para poder direcionar as nossas atividades, o nosso comportamento, a nossa fala numa comunicação não violenta. Então, tudo que a aromaterapia pode trazer para nós, junto aos óleos essenciais, e no final, escolha um óleo que você goste, seja rosewood, seja lavanda, seja lemongrass, sândalo amyris, sândalo missori, o cipreste, o cedro, os cítricos, cada um que fizer sentido para vocês. Lembrem de acalmar a mente de vocês, de trazerem tranquilidade, de trazerem paz e encontrarem o seu centro. É o que eu gostaria de passar para vocês
nessas informações de como a aromaterapia pode nos ajudar junto à meditação. Então, que nós tenhamos calma, tranquilidade, paz, objetivo, e que cada fase da vida, com os seus tropeços, com as suas inquietudes, com as suas fases, nós possamos lidar conosco de uma forma calma e com a vida de uma forma tranquila. Um grande beijo para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho.